hoje definitivamente a nuvem já virou o novo normal. Tanto é que até 2022, segundo dados da IDC, serão gastos 370 bilhões de dólares na tecnologia. E hoje eu converso com a Cristina Palmaca, presidente da SAP, justamente sobre esse tema. Ela vai falar um pouco sobre a estratégia da empresa para a cloud e também como vai se desenhar os próximos passos da nuvem na SAP Brasil. Cris, obrigada pela sua participação aqui hoje. Antes de a gente começar a conversar, queria só lembrar quem está vendo aqui para se inscrever no canal, curtir e comentar. Bom, hoje o nosso tema é Cloud 2.0. Nos últimos anos a SAP mudou completamente seu modelo de negócio, totalmente baseado na nuvem. Como que foi essa transformação, tanto interna quanto externa, junto aos clientes? Bom, Débora, super obrigada por falar de um tema tão relevante e que se transformou muito nos últimos anos. Eu estou na frente da SAP há quase 6 anos. Então, 6 anos atrás, era muito complicado no mundo, mas principalmente no Brasil, discorrer um pouco sobre as possibilidades que cloud trazia. Muito receio em relação a onde estavam os dados, o que estava sendo colocado, enfim, tinha muito desconhecimento. E passados 6 anos, o mercado está muito mais aberto e muitas soluções são muito mais efetivas, de melhor usabilidade quando são aportadas em cloud. Você consegue trazer muito das tecnologias exponenciais também para esse universo. E para a SAP é uma grande transformação, né? Uma empresa que só fazia ERP on-premise, passar os últimos 10 anos transformando não só a parte de cloud, mas o que a gente tem em cloud. Para a gente, cloud é uma matéria muito ampla, porque vai além só do ERP em cloud, a gente tem on-prem, mas e cloud é onde tem crescido muito, vai para todos os aplicativos, para a parte de Customer Experience, para a parte de vendas, para a parte de gestão de pessoas. Então esse portfólio tão amplo fez que a empresa se repaginou, se transformou de ser uma empresa ERP on-prem para ser hoje o maior parceiro das companhias de todos os tamanhos, oferecendo soluções de diferentes espectros. Então é uma grande transformação e, de fato, para a gente é uma grande honra poder acompanhar esse movimento, né, das empresas e da sociedade e poder aportar conhecimento e soluções que realmente agreguem valor para os negócios dos nossos clientes. E no começo dessa transição, os desafios eram diferentes, né? Então era a segurança, como você falou e tal. Hoje existe alguma barreira de entrada para a nuvem ou isso acabou completamente? Depende muito dos modelos de negócio. Tem algumas empresas que ainda a parte de CAPEX e OPEX é um fator importante para a tomada de decisão. Tecnicamente, hoje não tem nenhuma limitação. Eventualmente, algumas situações onde a conectividade pode ser ruim, o agronegócio tem recebido melhor a parte de cloud, mas certamente quando você tiver tecnologias de conectividade muito mais disponíveis e mais rápidas, com a vinda do 5G, por exemplo, eventualmente essas diferenças ou pequenos eixos de conectividade podem trazer ainda mais soluções. Eu diria que esse é hoje o único ponto que as empresas ainda avaliam, que pode ser, dependendo da situação geográfica, um impacto. Do ponto de vista de segurança, de conectividade, até de latência, já são pontos que a gente não discute mais, mas muito mais entender a parte econômica das companhias. Então, para algumas companhias ainda faz sentido você ter aplicações em CAPEX. Então, acho que essas são as discussões, mas tecnicamente hoje a gente não tem nenhuma limitação para aportar soluções em cloud para empresas, de novo, de qualquer segmento e de qualquer tamanho. E hoje a gente vive uma nova fase da nuvem e a SAP tem falado bastante de personalização e também da experiência do cliente com o Qualtrics, né? Exato. Como que isso é aportado para a nuvem e como isso melhora os resultados das empresas? Bom, Qualtrics é um grande orgulho, né? Uma aquisição que a gente fez no final de 2018, em novembro, e ela vem para complementar o portfólio da SAP. Na verdade, todas as aquisições que a SAP fez nesses últimos 10 anos são de complementariedade. Então a gente tem o nosso Core, que é o Core Digital, que tem toda a parte de back-office, e todas as outras aplicações, SuccessFactors, Ariba, toda a plataforma de CX, elas complementam todo esse portfólio. E o Qualtrics complementa muito o ponto de vista de Customer Experience, então toda a nossa suite de e-commerce, marketplace, toda a parte de gestão de dados, ela vem complementar para olhar basicamente 4 pilares. É o pilar da experiência do cliente, o pilar de marca, o pilar de produto e da experiência do colaborador. Então, no final do dia, a gente tem chamado esse momento muito impactante da sociedade, a gente tem chamado isso da economia da experiência. Por
Porque no final do dia, Débora, a gente sabe que todo momento você tem uma experiência acontecendo. Aqui a gente está tendo uma experiência dessa conversa. Quando você vai fazer uma aquisição dentro de um e-commerce, você tem uma experiência. E aí o mais importante para as companhias é entender aquele momento, entender o que está passando com o cliente e poder agir e atuar em tempo real. Não esperar daqui uma semana ou daqui 2 meses ou um ano para saber como é que foi a experiência do seu cliente. É saber naquele momento o que você pode fazer diferente e impactar. Então o Qualtrics complementa muito esse portfólio, traz uma dinâmica muito diferente para as companhias, seja no B2B, mas também no B2C e muito dentro das empresas, olhando o colaborador como também uma pessoa importante para você saber como é que está a experiência desse seu colaborador e poder atuar em tempo real para que essa jornada seja muito mais prazerosa e efetiva no ambiente de trabalho. Certo. E hoje a gente já pode dizer que a nuvem é o novo normal, pelo menos na estratégia da SAP né? Mas a gente sabe que tem muitas empresas que ainda têm um legado para trabalhar. Vocês entendem que isso vai ser o novo normal em breve ou já é? Já para a gente é o novo normal. Eu diria que as grandes companhias, os novos clientes que estão chegando com a gente já estão indo direto para a nuvem. Então você pega, por exemplo, no hospital, como é o Sírio-Libanês, que apostou as tecnologias agora aportando para a SAP. Foi direto para a nuvem, desde o back-office, desde o S4 até soluções para RH, como SuccessFactors e Ariba. A gente tem soluções hoje que só estão disponíveis na nuvem. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Qualtrics, elas só rodam em plataformas em cloud. Então, algumas opções a gente ainda pode dar, do ponto de vista de dar opções para os nossos clientes, mas algumas funcionalidades você só consegue alavancar com as soluções em cloud. Então, para a gente é um novo normal, é o caminho que hoje as empresas já não se discute mais se vai ter ou não, talvez é quando vai ter. E até a preocupação com o legado. Hoje a gente tem uma responsabilidade grande porque a gente tem mais de 11 mil clientes no Brasil. Alguns deles já foram direto para a nuvem, alguns deles já fazem uso das novas tecnologias. Mas tem muito cliente ainda que está ainda baseado em soluções anteriores. Nossa missão é trazer, baseado não somente na parte técnica, mas em benefícios de negócios, que novas funcionalidades que hoje o novo composto de soluções pode aportar, criando valor e fazendo com que faça sentido hoje uma empresa que está com a gente há muito tempo fazer migrações para soluções mais avançadas, podendo tirar o melhor proveito de todas as tecnologias emergentes já disponíveis também aqui no Brasil. Agora, com relação aos resultados da SAP o ano passado, toda a receita foi puxada por nuvem. Esse ano a gente pode esperar esse mesmo comportamento? A gente acabou de anunciar o resultado do segundo trimestre, então a gente finaliza o primeiro semestre aqui no mundo e no Brasil e não foi diferente. Os grandes crescimentos estão vindo das soluções em cloud. Então a gente tem mudado e feito essa migração do on-prem para o cloud de uma forma bem estratégica e bem sustentável. Hoje as grandes alavancas de crescimento vieram de soluções como a parte de gestão de pessoas, que é o SuccessFactors, toda a suite de Customer Experience, mais todos os outros portfólios que a gente tem. Então, como o cloud é muito abrangente, a gente tem cada solução crescendo de uma forma muito acelerada, mas são esses os grandes motores de crescimento do ano passado e não tem sido diferente agora em 2019. Então, quando a gente olha o segundo semestre, a gente também imagina que vai ser uma via sem volta, os crescimentos acelerados em cloud, e quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tira o melhor proveito dessas soluções, mais a gente vai ver crescimento. E muito mais do que só o crescimento é o impacto que a gente traz para os clientes. Então, quando a gente vê clientes, por exemplo, como o Burger King, fazendo aposta em todas as nossas suítes de cloud, desde a parte de gestão de dados, olhando toda a lei de privacidade de dados, então olhar como trabalhar esses dados em uma solução em cloud que a gente tem, com a parte de gestão de pessoas, com a parte de gestão de viagens. Então, imagina você poder alavancar dessa conectividade de todas as soluções e tirar o melhor proveito disso. Então, acho que esse é o maior exemplo que a gente pode ter de olhar como a gente vai entender a necessidade de cada um dos clientes, de tamanhos diferentes, mas aportando valor. Acho que essa é a missão e cloud pode também trazer muita facilidade e redução do tempo de implementação. Então, o retorno do investimento que é feito é essencial. Ninguém mais quer ter projeto de 2, 3 anos.
Então, cloud, todas as soluções em cloud, implementações muito mais curtas, com retornos mais rápidos, eu acho que isso mostra que é um novo normal e a gente vai querer poder aportar esse valor para os clientes no mercado brasileiro. E agora, para finalizar, pensando um pouco no futuro, no que vocês estão vendo da nuvem, da nova versão, geração da nuvem, o que vocês esperam daqui para frente? A gente quer olhar como é que a gente materializa todos esses benefícios. Acho que a grande beleza nesse momento, Débora, é que a solução está toda disponível. Está muito mais do lado humano agora, entender como tirar o melhor proveito de cada uma dessas soluções. Quando a gente olha qual que é a nossa prioridade número 1, é saber ter do nosso lado pessoas capacitadas e prontas para extrair o melhor dessa tecnologia, entender a melhor necessidade que nossos clientes têm e como a gente transforma isso em soluções viáveis, com retornos e que impactam no final do dia o cliente do nosso cliente. Então, no final do dia, apesar de ser uma empresa de tecnologia, o grande foco sempre vai ser nas pessoas, para entender como é que esse habilitador, que a tecnologia pode trazer de impacto para a sociedade. Então, essa tem sido a nossa grande aposta, desenvolver, garantir que a gente tenha um ecossistema também muito robusto, que tire o melhor proveito dessas tecnologias. Muitas vão estar prontas, outras vão ser feitas em cima de plataformas e ecossistemas, juntando a nossa solução, o cliente, uma startup, um parceiro. Então, como é que a gente tira o melhor proveito disso? Isso a gente consegue fazer tendo pessoas brilhantes que possam olhar aquele problema, olhar aquela tecnologia e aí sim desenhar um futuro muito mais brilhante e impactante dentro das nossas necessidades e oportunidades. Maravilha, então, Cris, mais uma vez obrigada e sucesso para vocês aí nos próximos meses, próximos anos, que você conte sempre com a gente. Muito obrigada por abrir esse caminho. Acho que vocês foram grandes desbravadores e também têm um papel fundamental em educar a sociedade, educar o mercado em termos de tecnologia, em termos de inovação. Então, parabéns, que a gente possa continuar trazendo grandes ideias e trazer essas provocações positivas para transformar o mundo. Obrigada, Débora. Obrigada. Bom, e você acabou de ver a minha entrevista com a Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil, sobre a nova era da nuvem. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal. Obrigada!